esperar mais um pouquinho para algum irmão aparecer nesta live. Enquanto isso, vou logo orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais esta live, Senhor, que está iniciando e que o Senhor esteja à frente deste trabalho, desta live, desse estudo, que todos os que ouvirem possam entender e sejam edificados e sejam salvos. Abençoa, Pai, todos que irão assistir esta live. Que o Senhor me ajude a fazer a tua vontade, que não seja eu, mas o Senhor, só o Senhor seja exaltado e glorificado. Que eu sou apenas um instrumento em suas mãos. Me use como o Senhor quiser. No nome de Jesus. Amém. Então, estou aqui para mais uma live e o estudo de hoje, a igreja em oração. Então, nós vamos estudar o livro de Atos, capítulo 12, alguns versos. Então, Atos 12, vamos ler logo do 1 aos 4. Então, Atos 12, do 1 ao 4. Diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratarem. Fazendo passar ao fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, nós vemos nestes versos, o rei Herodes, neto do rei Herodes Agripas, neto do Herodes o Grande, ele estava perseguindo a igreja, perseguindo os seguidores de Jesus, perseguindo os apóstolos. E no verso 1 nos diz o seguinte: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratarem. Então a igreja estava sendo perseguida. A igreja de Jesus estava sendo perseguida pelo rei Herodes, neto do Herodes o Grande, O avô dele tinha também tentado, matar Jesus quando era bebezinho. Então ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo para ver se matava Jesus. Mas Deus o protegeu. Agora o neto dele estava fazendo a mesma perseguição, só que agora com os seguidores de Jesus. Então, o primeiro apóstolo aqui a ser morto por Jesus, por pregar a palavra de Deus, por obedecer a Jesus, foi Tiago. Verso 2 nos diz: fazendo passar fio de espada a Tiago, irmão de João. Então, ele perseguiu os seguidores de Jesus, prendeu e matou Tiago. E como os judeus acharam isso muito bom, ele continuou naquela perseguição contra o povo de Deus.
E o verso 3 nos diz: vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Era os dias dos pães ázimos. Então, o rei Herodes, ele viu que aquilo que ele fez, aquilo que ele estava fazendo, estava agradando aos judeus, né? Aquelas autoridades que estavam com ele. Então, ele, o rei, se agradou de fazer aquilo. Então, ele disse, agora vamos pegar aquele que é um dos mais importantes desta seita, que ele chamava era seita, dessa seita dos nazarenos. Então, ele mandou prender a Pedro e colocou no cárcere. Mas o interessante é que ele não prendeu Pedro como um preso comum. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, como era Páscoa, os judeus não poderia acontecer aquele tipo, né, de assassinato. Então, ele mandou guardar. Depois da Páscoa, então, a intenção era também matar Pedro, porque aquilo, né, aquela perseguição, estava agradando muito aos judeus. E Herodes, ele queria agradar, não é, o povo judeu, porque eles achavam muito bom que os seguidores de Jesus fossem mortos, né? Principalmente os religiosos, que eles já tinham matado a Cristo, a Jesus, agora queriam eliminar a igreja, né? Queriam eliminar os seguidores, queriam eliminar os apóstolos, né? Aqueles que aprenderam com Jesus. Então, o verso 5 nos diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E o verso 6: quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Então, Pedro, ele estava acorrentado, mas ele não estava acorrentado só, né? Aquelas escoltas de 4 soldados, cada, não é? Era 4, então eles ficavam revezando entre si. Então, Pedro estava acorrentado entre 2 soldados, a segurança era máxima, não podia ser solto, não podia fugir, porque o plano do rei Herodes era, depois da Páscoa, matar também a Pedro. Meus irmãos, a igreja, ela sempre foi perseguida. Mataram Jesus e depois foram atrás dos seguidores de Jesus. E a igreja, porque nós como igreja, né, aqueles irmãos da época, os apóstolos, o que aqueles irmãos poderiam fazer para libertar Pedro, né? Não poderiam fazer nada. E poderiam fazer o que eles estavam fazendo. Ele diz que a igreja havia oração incessante a Deus, a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Então, o que a igreja poderia fazer por Pedro e pelos irmãos que estavam presos era orar, era interceder, era clamar a Deus. E isto a igreja estava fazendo. E hoje, nos nossos dias, a coisa também está encaminhando, né? Sendo encaminhado para esta mesma perseguição. Nós hoje também já estamos, né, no Brasil,
começando esta perseguição. Em outros países, muitos cristãos já morreram por seguirem a Cristo, por confessarem a Jesus como Salvador das suas vidas. Então, no Brasil não está sendo diferente. Esta perseguição já está começando. E a igreja, como a igreja em Atos, né, o de Atos, deve também se levantar. Levantar-se em oração. Deve clamar, deve pedir a Deus, né, para que Ele nos ajude, para que Ele nos ilumine. Então, Pedro e aqueles outros irmãos, eles estavam presos por pregar a palavra de Deus. E nós devemos tomar eles como exemplo, né? Eles não tinham medo de pregar a palavra de Deus, mesmo se fosse necessário morrer. Assim como Tiago já tinha sido morto, né? E o rei Herodes achou muito bom, né? Aquele assassinato. Os judeus gostaram muito. Então vamos pegar o líder desses judeus, vamos pegar o líder desse Nazareno, vamos pegar esses apóstolos, vamos pegar esses seguidores desse Jesus e vamos matá-los para que sejam eliminados. Então a Igreja de Cristo sempre sofreu esse tipo de perseguição. Então estamos entrando em tempos difíceis para a igreja, né? Mas nós, como filhos de Deus, não devemos nos acovardar. Devemos avançar. Devemos fazer como a igreja que estava reunida na casa da irmã Maria, orando, intercedendo pelos irmãos que estavam presos, né? Intercedendo por Pedro, né? E nós devemos também estar intercedendo pela igreja. Nós devemos ir pregar a palavra que Jesus nos mandou. Então, a igreja, nesse tempo, ela tinha coragem. E ela pregava. E ela ia. E ela orava. E ela intercedia. E é o que nós também devemos fazer. Nós devemos ir, avançar, sem medo, né? E orando, intercedendo uns pelos outros, jejuando e fazendo a vontade de Deus. Os versos do 7 a 11 nos diz o seguinte: Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então a igreja estava intercedendo por Pedro. E Deus, ele ouviu aquela intercessão. Ele ouviu aquelas orações. E Deus mandou socorro para o seu servo, né? E ele enviou um anjo para libertar Pedro. E quando o anjo tocou em Pedro, aquelas correntes que estavam nas mãos de Pedro, nos pés de Pedro, caíram, porque Deus tem todo o poder. E o anjo mandou que se calçasse, que vestisse a sua capa e que o seguisse. Deus, ele está nos protegendo sempre. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam. Então, o anjo do Senhor está ao nosso redor para nos proteger, não é? Aqui ele mandou o anjo para libertar Pedro daquela prisão. E Pedro estava entre dois soldados, né?
dos romanos. Estava ali, era uma guarda bem grande, era bem guardado, para que ninguém pudesse libertar ele, nem ele fugir, não é? Estava, além de acorrentado, estava entre 2 soldados. Mas o poder de Deus é muito maior do que o poder dos homens. A proteção de Deus é muito maior do que o desejo dos homens de matar o povo de Deus. E Deus ouviu a oração do seu povo que estava clamando. E nós devemos orar a Deus, clamando por tudo aquilo que nós necessitamos, né? Por tudo aquilo que nós estamos precisando, seja de uma saúde, seja de um trabalho, seja de sabedoria, seja do que for. Devemos orar que Deus ouvirá a nossa oração, quando oramos segundo a sua vontade. Então, devemos fazer isto. Aqui a igreja estava orando. Tiago já tinha sido morto. Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer por amor a Jesus, por amor às almas perdidas, por pregar a palavra de Deus. E nós devemos tê-lo como exemplo, né? Sem medo, sem temor, sem nos acovardarmos. Devemos ir, avançar, levar essa mensagem de salvação para as almas que estão se perdendo neste mundo. Muitas pessoas estão morrendo sem ouvir a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus, a mensagem de salvação para serem livres, para serem libertos como nós somos, nós que já temos Cristo. Devemos avançar, devemos ir sem medo, orando e confiando que Deus está nos protegendo. E Ele está nos protegendo. Ele mandou o anjo, né? Mandou o anjo libertar Pedro. E Ele está conosco. Lá em Mateus 28, do 18 ao 20, Jesus nos diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então devemos ir, obedecer a ordem de Jesus. Mas como nós vamos? Como nós iremos? Por todo o mundo, né? Nós podemos ir orando pelos missionários. Os missionários estão arriscando a vida deles em outras nações. Muitos já morreram, muitos pastores, muitas missionárias. Muitos estão morrendo, mas estão indo, estão avançando, estão fazendo o ide de Jesus. Aqui nós vimos o primeiro apóstolo, né, a morrer por Cristo, foi Tiago. Antes nós já vimos Estevão. Ele morreu também por Cristo, né, por pregar a palavra. Nós devemos pagar o preço por sermos cristãos. Jesus disse que nós também iríamos passar pelo que ele passou, né? E o que foi que Jesus passou? Jesus foi desprezado, Jesus foi zombado, Jesus foi surrado, Jesus foi desprezado, Jesus foi morto. E nós também, muitos de nós, não todos, mas muitos, passaram, estão passando e passarão. Mas devemos avançar com fé e obediência à palavra do Senhor, né? Não devemos olhar para trás, devemos ir para frente, avançar, orando e pregando. Nós estamos nos últimos momentos, né? Nas últimas horas da Igreja de Jesus nessa terra. Não há tempo a perder. Satanás, ele está se levantando cada vez mais, com mais fúria, com mais ódio, usando os dele para atingir o povo de Deus. Mas nós temos o Deus Todo-Poderoso. E Ele é o Todo-Poderoso. Mas nós devemos confiar e obedecer a sua palavra. Então ele diz que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
mas aquele que perder a sua vida, por amor a ele, salvá-la-á. Então, nós não devemos temer a morte, não devemos temer o mal, devemos confiar no Senhor e Ele nos protegerá, mas devemos ir. Então, o verso 12 nos diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, o verso 12 nos diz que a igreja, não é? Os irmãos, a igreja somos nós, não são templo feito de tijolos ou de outros materiais. A igreja de Cristo é eu, é você. Somos nós que já recebemos Jesus como Salvador de nossas vidas. Então, diz que a igreja estava orando, né? Estava reunidas na casa da mãe de João. Ela estava reunida na casa de Maria, mãe de João Marcos. Então, é aquele que escreveu o Evangelho. Então, a igreja estava ali. Aquela mulher recebeu os filhos de Deus, os irmãos, né? Para orarem na sua casa. Será que nós temos aberto a nossa casa para a igreja estar reunida, estar orando, estarmos em comunhão? Então devemos orar, não é? Devemos estar em união. Naquele tempo não existia templo ainda da igreja. Então os irmãos se reuniam nas casas. Mas hoje também nós fazemos ainda, não é? Reuniões nas casas, muitas vezes reunião de oração, muitas vezes outro tipo, né, de reunião. E nós, como filhos de Deus, devemos ter a nossa casa com as portas abertas para o trabalho, né? Trabalho evangelístico, culto evangelístico, então culto, né? Da família. Então nós, como filhos de Deus, devemos ter a nossa casa aberta para a obra do Senhor. E Maria, mãe de João, estava, né, com sua casa aberta. Os irmãos estavam reunidos, orando incessantemente pela a libertação do apóstolo Pedro. E Deus, ele ouviu aquelas orações, né? Que possamos tomar estas pessoas como exemplo, né? Como modelo, orar. Jesus, ele foi o nosso modelo de oração. Jesus foi o nosso modelo em todas as áreas, né? Todas as situações. Jesus era Deus. Jesus é Deus. Jesus, ele nunca pecou, mas ele talvez foi o que mais orou. Então Jesus sempre estava orando. Jesus, ele sempre estava em comunhão com Deus. Imagine nós, irmãos, que somos pecadores, ainda estamos neste mundo e necessitamos de Deus. Nós muito mais devemos orar. Orar por nós mesmos, orar pelos nossos familiares, orar pelos irmãos, orar pelos missionários, orar pelas pessoas que estão no mundo se perdendo, né? Então devemos sempre estar orando. Então a igreja orava aqui para que Pedro fosse liberto. E nesta casa, na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, as pessoas, os servos do Senhor, estavam orando e estavam intercedendo. Estavam intercedendo por aquele apóstolo, né? Aquele apóstolo que Jesus confiou as suas ovelhas em suas mãos. Então, a Bíblia diz que Pedro,
ele, que no verso... Então, aqui no verso, vou ler do 9 em diante. Então, saindo, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Então, aquele povo judaico, o povo judeu, eles estavam naquela expectativa. Eles queriam ver mais sangue, Eles queriam ver o povo de Deus, os seguidores de Jesus, mortos. Então, como estavam na expectativa de quando passasse a Páscoa, Herodes mandasse matar a Pedro também. O mundo também está nesta expectativa. Eles estão ansiosos pela morte dos filhos de Deus. Eles querem a nossa morte. Eles querem o nosso fim. Eles querem a nossa prisão. Então, Satanás tem se levantado contra a igreja de Jesus, contra os valores espirituais, contra a lei de Deus, Os valores morais, os valores espirituais, os valores que Deus colocou para nós seguirmos, O amor. Então, isto é uma coisa que Satanás quer destruir. E ele quer destruir a igreja de Cristo que prega, que vive estes valores, esta lei, a lei de Deus. Mas nós, meus irmãos, não devemos nos acovardar. Então, quando Pedro chegou ali naquela rua, ele decidiu, resolveu ir até a casa de Maria. De Maria, mãe de João Marcos. E quando ele chegou lá, ele bateu, aqui o verso 13. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Então ele estava orando, pedindo a libertação de Pedro. Então Pedro chega, bate naquela porta, naquele portão. E a serva de Maria, ao vê-lo, reconheceu, nem convidou para entrá-lo. A emoção foi tão grande, a alegria foi tão grande, que correu chamar a Maria. E quando chegou lá onde estava a igreja reunida orando, que ela falou que Pedro estava lá fora, então não acreditaram. Muitas vezes nós estamos assim, estamos orando, clamando a Deus, pedindo algo, Mas muitas vezes não estamos crendo que iremos receber. Muitas vezes nós estamos assim, Uma oração meio duvidosa, mas nós devemos crer verdadeiramente quando pedirmos algo a Deus, e Deus irá ouvir a nossa oração. Então é hora de levantarmos, é hora de sairmos às ruas, sairmos às casas, sairmos evangelizando, levando a mensagem de salvação para a nossa família, para os nossos vizinhos, para o mundo, Então, que o Senhor nos abençoe,
que o Senhor nos dê esta sabedoria, esta coragem, esta fé que precisamos de irmos evangelizar. Não há mais tempo a perder. Jesus está voltando e ele nos mandou fazer isto. Muitas pessoas estão morrendo e sem ouvir a mensagem da salvação. E Deus, ele um dia vai requerer isso de nós. Será que realmente nós estamos fazendo a nossa parte? Será que estamos abrindo a nossa boca e pregando que Jesus morreu e ressuscitou e vai voltar em breve? E essas pessoas precisam se arrependerem dos seus pecados, precisam crer nesta salvação. Será que nós estamos avisando estas pessoas do perigo que elas estão correndo de ir para o fogo eterno, preparado para o diabo e os anjos dele? Será que nós estamos avisando estas pessoas? Então devemos fazer a nossa parte. Não devemos perder tempo. Saiamos da nossa casa, do nosso comodismo, do nosso sofá, da televisão, da frente da televisão. Devemos ir falar de Jesus, mandando uma mensagem, pelas redes sociais. Devemos fazer algo. Devemos fazer aquilo que Jesus nos mandou. Porque a cada dia que passa vai ficar mais difícil de falarmos desse grande amor, desta salvação para as pessoas, mesmo porque as pessoas estão ficando com o coração cada vez mais endurecidos, não querem ouvir mais a palavra do Senhor, não querem mais nem ouvir falar de Jesus. As pessoas estão a cada dia ficando com seus corações endurecidos. Jesus está voltando, não há tempo a perder. Então, vamos orar, intercedendo por essas vidas também, porque Jesus já intercedeu por elas antes de subir ao céu, por nós, pela nossa salvação. Então, devemos ir obedecer a Jesus. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e que possamos nos preparar e irmos para a colheita, irmos colher estas vidas, irmos levar a mensagem de salvação, para que essas vidas sejam salvas, sejam libertas. Quantas pessoas estão possessas pelas ruas, estão endemoninhadas, estão doentes, precisando de salvação, estão viciadas, As pessoas estão precisando de Jesus. E muitas vezes nós não estamos pregando a palavra do Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe. Que vocês passem essa live para frente, para outras pessoas, Para que possamos juntos fazer a vontade do Senhor e obedecer o ID dele. Então, que o Senhor nos abençoe e nos dê essa força, essa coragem, essa fé, essa disposição de irmos, Então, que os irmãos passem nessa live para frente, para que outros possam ver. Então, vamos orar e que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor deu a sua vida por nós. Lá naquela cruz, o Senhor se esvaziou de tudo, Senhor, para que nós pudéssemos, Senhor, também ter esta salvação. O Senhor derramou todo o seu sangue. O Senhor deu a sua vida por resgate de todos aqueles que creem verdadeiramente, que aceitam a tua palavra, que aceitam a Jesus Cristo como Salvador. Que possamos fazer a nossa parte de evangelizarmos, de sairmos da nossa casa. Obrigado pelo privilégio que temos, Senhor, de sermos chamados para esta obra, que possamos fazer esta obra. Eu te agradeço por tudo, Pai. No nome de Jesus. Amém, Senhor.
Então, que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos. A Keliane, Kelly, o Davi e Emanuel, a Chaga. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos. E vamos fazer a vontade do Senhor. Então, até a próxima live.